Oi, gente, eu sou a Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Vou tentar fazer um vídeo um pouco curto hoje, eu queria muito trazer um conteúdo novo aqui pro canal. E esse não é um vídeo de volta, né? Eu ainda não estou voltando, só me deu vontade de gravar um vídeo e eu queria ver como que isso ia rolar. Então, eu tô mais assim na expectativa de como vai ser os feedbacks, os comentários a partir desse vídeo, para pensar se realmente eu quero ou não voltar, né, aqui pro YouTube. Então, como essas mensagens elas são para vocês, tudo depende do retorno de vocês, né, sobre esse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, deixa um comentário aqui para mim, né, para engajar esse vídeo, tá? Bom, então como tá aí, né, na descrição, hoje eu quero falar um pouco, né, seguindo um pouco essas reflexões que a gente já vinha fazendo, né, sobre identidade religiosa, falar um pouco sobre essa identidade enquanto daimista, né. Então, vídeos que podem complementar esse daqui é aquele vídeo sobre universalismo e alguns vídeos sobre Umbanda, a Umbanda depois da Ayahuasca, são vídeos interessantes que vocês podem ver para complementar essa reflexão, né. Gente, religiosidade, né, o sagrado é uma coisa muito subjetiva, muito pessoal, que está sempre em construção, né? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre em construção, sabe, sempre me trabalhando, né? Sempre me reconstruindo. Então, acaba vindo muito das minhas reflexões a partir da minha própria vivência, né? Tudo isso que eu trago para o canal. Então, eu queria começar falando sobre aquele vídeo, né, que eu trouxe sobre o universalismo, onde eu trouxe o universalismo enquanto identidade religiosa, que acho que é um caminho possível, né? Principalmente para pessoas que são da bruxaria ou do culto da grande fraternidade universal, acho que faz muito sentido, né? Porque você tem uma coesão de trabalho com as egrégoras quando você entende esse conceito de tronos, né? De raios de atuação da divindade, né? Tem um pouco de mitologia comparada para poder trabalhar isso, né? De uma forma coesa. Assim como na bruxaria você entende, né, a deusa como a deusa de mais de 1000 faces, né? Então tem essas possibilidades de trabalho dentro desse paradigma, né, na prática. Mas hoje eu venho pensado, principalmente para mim, dentro do meu caminho, muito mais o universalismo enquanto uma inclinação filosófica, né? O que eu quero dizer com isso? Muito mais como uma perspectiva de que, embora eu possa ter uma religião, né, possa me enquadrar numa identidade religiosa X ou Y, eu posso ter essa visão de que Deus está em todas as religiões, com várias faces e várias roupagens culturais diferentes, né, para vários propósitos diversos, né? Seria quase um monopoliteísmo, pensando Deus enquanto essa unidade, né, que se expressa numa diversidade de faces, né? E qualquer pessoa de qualquer religião pode ter essa inclinação filosófica, e eu já vi isso sendo falado, por exemplo, na Umbanda, né? Então eu vejo que a Umbanda, ela, em si, ela já é uma religião um pouco universalista. O Santo Daime é uma religião, de certa forma, universalista também, porque ele foi abraçando várias egrégoras, né? É importante mencionar isso. E o próprio Alex Polari colocou, né, já o Santo Daime como ecletismo evolutivo. Olha que interessante esse termo, né? Mas eu não quero nem aprofundar muito sobre o Santo Daime em si, embora eu esteja falando de identidade daimista. Na verdade, eu quero falar mais sobre aquilo que está para além, né, da igreja do Santo Daime. Então, acho que um ponto aqui, né, primeiro embora eu tenha uma inclinação filosófica para o universalismo, seria impossível praticar todas as egrégoras, né, se não fosse pelo viés da bruxaria ou da grande fraternidade universal. E na prática eu tenho percebido que eu tenho a minha própria religiosidade mais voltada a determinadas egrégoras, né? Então, acho que principalmente quem tem uma missão, um caminho espiritual, né? E não vejo missão como uma coisa tão grandiosa, mas sim como alguém que tem essa necessidade de servir, né, espiritualmente, seja como médium, como membro, ou criando um espaço, né? Acaba precisando escolher um caminho, né? E aí eu comecei a perceber, né, como que esse caminho se apresentava para mim, né, a partir das minhas canalizações de hinos, né, que para quem caiu de paraquedas no canal, eu já canalizo hinos há muitos anos, né? Houve uma fase da minha vida que foi mais intenso, hoje é menos intenso, mas eventualmente eu canalizo alguns hinos. E também a partir de sonhos que foram surgindo, né? Então,
caminhos possíveis, né, para a gente entender qual é a nossa egrégora pessoal, né, qual que é essa nossa identidade religiosa, é entender a partir desses sonhos, né, dessas visões, né, das canalizações para quem canaliza, né, e também para quem você reza, né, onde que está o teu sagrado, né, onde que está, né, a tua base, né, aquilo que fundamenta a tua religiosidade, né, tua espiritualidade. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo, né, através da observação dos hinos e também desses sonhos que foram surgindo, principalmente nos últimos 4 anos, com muitos elementos cristãos, que eu tinha na minha base, né, religiosa, muito do cristianismo, muito do Daime e muito da Umbanda, com muitas referências também da Jurema Sagrada, né? Que é um caminho que aí eu preciso me aprofundar mais, entender melhor e tudo mais. Até porque, gente, não é porque isso tá no teu caminho, que você tem uma inclinação para aquilo ali, que aquilo vai, né, cair do céu para você. Lógico que muita coisa vem da espiritualidade dos nossos guias, mas muita coisa a gente precisa ir buscar fora, estudar, aprender, estar nos lugares, né, ter a vivência na comunidade religiosa. Mas por que eu queria falar do Daime além do Santo Daime, né? Eu pensava, né, que daimista, né, era só aquele que era fardado do daime, né? Mas se o daimista fosse só o fardado do daime, por exemplo, eu ao sair do terreiro deixaria de ser um bandista, né? Mas quando a gente deixa de sair do terreiro, a gente não deixa de ser um bandista, né? Principalmente se você continua cuidando, né, dos teus guias, dos teus orixás na sua casa, frequentando eventualmente, enfim. É lógico que não dá para você nunca pisar num terreiro, nunca pisar numa igreja, né, e querer tomar essa identidade para si, né? Você tem que ter uma vivência ali para ter um conhecimento, né, daquela religiosidade. Tem que ter uma vivência ali para isso ter um sentido, né? Mas, o que eu percebo? Existe uma tendência, né, da gente colocar dessa forma, mas o católico não é só o coroinha da igreja, enfim. Então, a identidade religiosa, ela está muito ligada àquilo que eu acredito, né? Aqui, onde está a minha fé, onde está a minha base religiosa, para quem que eu rezo, né? Em quem eu acredito. Então, eu fui percebendo, né? E ao longo da minha vida, várias vezes eu me autodenominei como xamanista, já usei essa denominação de bruxa, que acho que foi uma coisa que eu precisei tomar posse num período da minha vida, né? Que eu estava mais dedicada realmente ao estudo do sagrado feminino, que eu estava dedicada realmente ao trabalho no sacerdócio, a grande mãe, né? Mas na prática, né, com o tempo, depois de tudo isso, né, ao longo de anos, eu fui percebendo que a minha prática ela estava muito mais próxima ali do que a gente chama de daimista e de umbandista, né, com algumas referências, né, da Jurema Sagrada. E aí, o que eu entendo por daimista, né? A gente tem várias coisas que a gente pode colocar como elementos, né? Primeiramente, acho que é importante colocar aqui que o mestre Irineu, né, o fundador do Santo Daime, ele nunca fundou uma igreja com o nome de Santo Daime. Eu disse que queria criar uma religião chamada Santo Daime. Ele colocava o Santo Daime como uma continuação do trabalho de Jesus Cristo, né? Alguma coisa assim, mais ou menos. Não sei se essa fala vem dele ou do Padrinho Sebastião exatamente, mas a gente vê isso a partir dos hinos também, né? Uma interpretação possível. E ele colocou o nome, né, como Centro Livre, Centro de Regeneração e Fé. Em alguns momentos ele usou Iluminação Cristã. Enfim, tem vários nomes. Ele nunca chegou e falou: esse aqui é o Santo Daime. Então, o Santo Daime se popularizou, né, virou ali, né, hoje em dia até uma marca registrada, né. Não quero nem comentar sobre o que eu penso sobre isso, que eu acho que não convém. Mas se caracterizou ali, né, popularizou e acabou sendo um termo moderno para colocar ali como as igrejas que derivam ali do mestre Irineu e do Padrinho Sebastião, principalmente, né, com a expansão aqui nas metrópoles. Mas acho que mais do que, né, pessoas daimistas, a gente pode pensar em tradições e religiões daimistas. Por quê? O que é daimista, né, gente? Aquilo que vem dessa origem do mestre Irineu, né? Então, que deposita sua fé no mestre Irineu como um mestre espiritual, e eu acho que eu tenho muito isso no meu coração, né? Que segue esses hinos, esses inários como um caminho, né? Porque a religião, ela tem essa ideia de religare ou do relegere, né? Que é uma releitura, né? Ali enfim,
uma possibilidade de você se reconectar com esse sagrado, de você a religião enquanto um caminho de aprimoramento pessoal, né, para cada um, para uma comunidade. Então, ter ali nos hinos, né, naquilo que o mestre Neu deixou de mensagem, que é o seu inário, ter naquilo um caminho, né, de evolução pessoal, de desenvolvimento pessoal, porque essa é a função, né, uma das grandes funções da religião na vida do ser humano, né. Não tem ali nos ensinos dos hinos, tomar aquilo ali para si, né, como uma verdade, como um caminho, assim como esses elementos, né, que são essas referências desse sincretismo de Nossa Senhora com a Rainha da Floresta, né, dessas entidades, esses caboclos também, né, como uma possível referência aí que vem talvez da Umbanda, não sei, né, ou do tambor de Mina mesmo. Entre outras coisas, né, como essa imagem da lua associada ao feminino, essa mãe celestial, né, que o mestre Irineu coloca ali nos hinos. A gente tem no Santo Daime um cristianismo muito esotérico, na verdade, né, se a gente for parar para analisar profundamente. Inclusive, assim, os estudos do Floresta, né, são muito bons, né, nesse sentido, né, para quem quer aprofundar sobre isso, acho que é um bom estudo. E a gente tem, né, na prática ritual, né, o bailado, o maracá, o inário, então tudo isso são características, são elementos que caracterizam algo como daimista, né? E hoje existem igrejas que não necessariamente vestem fardas, mas que trabalham, né, com essa ideia, né, com essa autodenominação de serem daimistas, e cantam alguns inários do Santo Daime, mas tem seus inários, seus trabalhos próprios também, né? Então são igrejas independentes ou ecléticas, né? Língua unificada, tem vários termos aí que a gente ouve por aí, né? Que não necessariamente vão usar fardas, né? Então, a gente tem, né, até mesmo na barquinha, né? A barquinha, ela vem do encontro, né, do Daniel com o mestre Neu, né? Inclusive, o Daniel foi quem colocou as cordas, né, os arranjos de violão nos inários do Daime, e é uma coisa que caracteriza muito, né? Os arranjos de cordas do Santo Daime caracterizam muito, né, aqueles inários. Então, é uma presença muito marcante, né? E a barquinha continua sendo uma religião cristã que chama o sacramento de Daime. Então, mais do que todos esses elementos que eu coloquei, a gente tem, né, a ayahuasca, né, o chacrone e o jagube, ali, aquele chá preparado dentro dessa ritualística sacralizada enquanto um elemento cristão que tem essa função de comunhão, de daime, né, desse rogativo, né, de você fazer os seus pedidos, você trabalhar ali dentro daquela egrégora cristã, né, e daimista, aquilo ali é o daime, né? Então, a partir disso, de perceber essa minha prática, essas minhas vivências, eu passei a me denominar, a me identificar, né, como daimista e umbandista, ou quem sabe até umbandaimista, né, se é que dá pra gente unir isso dessa forma, né? Mas, no fim, era isso que eu queria trazer para vocês, essa ideia de que não é só a igreja do Santo Daime, né, que tem o daimista, né? O daimista é aquele que vai ter o mestre Irineu como seu mestre espiritual, que vai ter essa associação mais cristã, né, dentro desses segmentos ayahuasqueiros, que vai tomar o daime sacralizado, né, e vai cantar inário, e vai bailar, e vai tocar maracá, e tudo isso vai criar, né, essa identidade daimista. Claro que assim como a gente tem esse fenômeno na Umbanda, que a Umbanda às vezes é mais cristã, às vezes é mais africana, às vezes é mais indígena, a gente vai ter esse fenômeno em várias religiosidades, então vai ter igrejas que vão se afastar muito desse modelo, né, do Santo Daime, se afastar muito dessa ideia do daimista, e vão ter umas que vão se aproximar bastante disso, né? E o meu trabalho é um trabalho que está em construção, né, junto comigo, que sou um ser em construção. Não sei quando isso vai ficar pronto, eu estou bem em paz com isso, de saber que isso pode demorar um pouco, né? Mas não quero nem falar muito sobre o meu trabalho aqui hoje, eu não queria falar muito sobre mim, queria mais falar sobre essa reflexão no fim das contas, né? Então, acaba que o que eu queria dizer mesmo sobre o meu trabalho aqui brevemente, é que tipo, o meu trabalho em construção acaba
que eu percebo que vai ganhar um pouco dessa ritualística, né? Ele está sendo construído dessa forma. E não é porque eu desejei isso em algum momento, eu determinei isso para mim, que eu queria fazer assim, assado. Foi a forma que ele foi naturalmente se construindo, né? E até curioso, né? Quando eu falo dos inários, porque eu comecei a canalizar hinos antes de ir para o Santo Daime. Eu fui para o Santo Daime porque eu comecei a canalizar hinos que pareciam com os hinos do Daime, e isso me deixou curiosa, né, de buscar e de entender essa religiosidade, porque parecia que havia algo dali em mim, né? Então, é esse fenômeno que às vezes a gente não sabe como explicar, né? Que é o fenômeno religioso, né? Que é uma coisa que está muito além da nossa compreensão, muitas vezes. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Não era tanto para falar de mim, mas sim para trazer essa reflexão, né, sobre possíveis identidades religiosas e desdobramentos disso dentro desses segmentos, né, ayahuasqueiros, daimistas, que a gente fala bastante aqui. E aí, se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, envia para seus colegas e quem sabe, né, a gente se vê num próximo vídeo. Gratidão.